embaixo se você acha que isso foi bastante. Inscreva no canal. Inscreva no canal. E se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, eu não sei se eu falei meu nome. Será que a mamãe falou o nome? Eu não sei se eu falei. Oi, pessoal. E aí, como vocês estão? Bem, vamos lá. Quanto gastamos até a laje? Isso mesmo, quanto gastamos até a laje? Eu vou contar pra vocês até a laje rebocada, tá bom? A laje e toda a estrutura para o telhado não, porque o nosso telhado é o telhado aparente, então é até a laje subindo ali, e a parte que eles subiram, né, as partes de tijolo mesmo, tá bom? Isso que eu vou falar para vocês, ela rebocada por dentro, rebocada por fora, e eu vou passar todos os valores para você. Tem valores que eu não tenho mais unitário, mas eu vou tentar da melhor forma possível para ajudar vocês na obra de vocês. A nossa casa, ela tem 149,95 metros quadrados. 149,95. São praticamente 150 metros quadrados. E 150 metros quadrados era uma coisa que a gente queria o total, gente, tá? Toda a casa com 150 metros quadrados. Para quem não viu, tem um vídeo que tá 9 meses de obra. Você consegue ver certinho a nossa casa por dentro e por fora como ela é. As pessoas que vêm aqui, elas acham que tem mais de 150 metros quadrados, tá bom? Mas são 150 metros quadrados, que são 149,95 metros quadrados, tá bom? Fez assim um certo de um milagre. Não sei quando colocarem os móveis, se vai aparentar ser o milagre que ela tá. Porque os quartos parecem ser grandinhos, só o nosso quarto que ficou menor, ele não tem closet, o nosso quarto. A princípio, a casa que tinha planejado era de 180 metros quadrados, que era o que eu precisava. Eu trabalho home office, então eu precisava de um escritório. Foi a primeira coisa que cortou. Foi o meu escritório, foi a primeira coisa. Então cortou o escritório, daí o nosso arquiteto tinha feito closet, daí cortou closet. Eu falei assim, bem, como eu não sou uma pessoa de comprar muitas roupas, eu e meu marido, a gente é bem minimalista nessa questão de roupas. Nós somos bem minimalistas nessa questão de roupa, então só um guarda-roupa vai atender a gente. Daí vai colocar um guarda-roupa no quarto das crianças, que por enquanto eles querem dormir juntos, que eu tenho um filho de 5, uma filha de 5 anos e um filho de 6. Eles vão continuar dormindo juntos e depois mais pra frente a gente vai fazer um outro guarda-roupa no outro quarto, então eu acho que vai caber tudo, não vai ter aquele aperto que é hoje. Porque hoje onde nós moramos, nós temos um guarda-roupa pra casa inteira, pra todo mundo, um guarda-roupa e uma cômoda. Então vamos lá, chega de enrolar, Dayana. Desculpa, pessoal, é que eu falo demais. E eu acho que eu tô falando assim com as minhas amigas. E quando a gente se une assim, gente, a gente fala demais, de verdade mesmo. Então vamos lá. Olha, pessoal, os 150 metros quadrados foi bem difícil do arquiteto chegar, viu, gente? Porque a nossa sala, ela tinha 20 centímetros a mais pra lá. Porque aqui no fundo dá pra vocês verem que a nossa televisão, ela vai ficar nessa parede de cá, que é na parede da entrada. A princípio, ela ficava ao contrário, ela ficava nessa outra parede, porque o sofá ficava ao contrário. Daí eu falei assim que as minhas crianças também, eles iam ficar pulando no sofá de um lado pro outro, porque eu conheço muito bem as crianças que eu tenho. Então eu falei assim, como a gente vai colar o sofá nessa parede, pode diminuir esses 20 centímetros. E esses 20 centímetros dessa parede, que eu acho que tem 5,90 essa parede aqui, fez muita diferença. Então daí a gente conseguiu alocar esses outros 20 centímetros vezes 4,90 em outras áreas da casa, tá? Isso fez muita diferença. E a nossa churrasqueira também, a princípio, a nossa churrasqueira é do lado de fora, tá, pessoal? Volta no vídeo lá de 9 meses, vocês conseguem ver certinho como é. Mas, a princípio, essa nossa churrasqueira, ela tinha 3 metros e aqui não tinha esse pergolado, era todo fechado. Daí diminuiu, tem 2,50 essa parede, essa parte aqui, que é só mesmo pra churrasqueira do meu marido, a pia. E vamos colocar uma mesinha aqui fora, uns bancos, isso a gente ainda não sabe, mas os bancos a gente vai colocar, tá? Então, esses 150 metros quadrados, o que acontece? Na nossa prefeitura, se você fizer 150 metros quadrados ponto alguma coisa, já é um valor a mais para você pagar de taxa de prefeitura já quando você começa. A primeira taxa a mais
vez a gente pagar, que foi a primeira taxa, que foi de R$ 2.083, nós iríamos pagar 3.000, acho que se eu não me engano foi 3.900 que o arquiteto falou. Então já dá um valor a mais, entendeu? A taxa de prefeitura, nós pagamos 2.083. Ela pode ser paga dentro do mês, dentro do ano que você está fazendo. Então, vamos supor, se você vai começar a sua obra, eu não sei se isso são em todas as prefeituras, tá? Mas na prefeitura da minha cidade é assim. Se você começa a obra em janeiro, você pode dividir em até 10 vezes. Tem que terminar de pagar a última parcela em dezembro. Você tem que pagar dentro daquele período de um ano no ano, entendeu? Então, como nós começamos a obra em setembro, daí a gente pagou setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente pagou em 4 parcelas. Foi 2.083 dividido. Daí o nosso arquiteto, a gente pagou 5.998. Esse valor de 5.998 foi o arquiteto para ele fazer a planta da casa e para ele fazer os trâmites na prefeitura para aprovação. E ele falou que ele ia vir uma vez por mês para analisar a obra, para ver como que estava, se estava indo tudo certo. Mas, gente, ele veio muitas e muitas vezes aqui na obra. Primeiro porque ele fez uma planta que tem bastante balanço. Balanço que eu vou colocar uma foto da planta, do balanço que eu tô falando. E a estrutura do balanço é uma estrutura um pouco diferente. Então, tinha dias que o pedreiro falava, eu preciso falar com o Rangel. Daí eles mesmos ligavam pro arquiteto e o arquiteto vinha aqui. E também, muitas vezes, o WhatsApp dele, gente, eu não sei como que o nosso arquiteto, ele é muito rápido no WhatsApp. Qualquer dúvida que a gente tinha, a gente chamava ele e perguntava. Então, ele veio muitas mais vezes aqui, tá bom? Tanto que eu acho que foi a calçada, né, que eu falei pra vocês, ainda bem que a calçada deu uma atrasada, porque ele tava tendo um problema na família dele e tudo, e foi numa semana que ele não veio, daí nossa calçada atrasou, e no dia que ele apareceu aqui, ele mandou refazer tudo, antes de colocar o concreto, senão não ia ser aprovado pela prefeitura. Foi por Deus mesmo, senão a gente tem depois que quebrar tudo de novo, porque a prefeitura aqui, eles não aprovam nas normas que tem agora para calçada. Então, tô falando demais, né, gente? Então, o arquiteto foi 5.998, só a planta, estrutura, né? Ele colocou onde tinha que fazer os furos das colunas, ele desenhou tudo que precisava, tudo certinho, fez os trâmites para aprovação, veio aqui muito mais vezes e depois a gente precisou financiar a obra. Daí nessa parte de financiamento da obra foi cobrado um outro valor, tá bom? Que daí depois eu vou falar para vocês no vídeo de financiamento, tá? Mas foi um outro valor a mais. De tijolinho, nós gastamos 7.860, que foi tijolinho pra caramba. Foram 13.000 tijolinhos, gente. A gente tinha orçado que iam ser 8.000 tijolinhos. Mas quando foi tirar o muro de arrimo da nossa obra aqui, foi um muro de arrimo um pouco grande. Vou procurar uma foto, não sei se eu tenho ainda, mas eu vou tentar colocar uma foto aqui pra vocês do muro de arrimo. Então foram 13.000 tijolinhos. Bloco de 6 furos, aqui na minha região eles usam de 6 furos, tem região que usa de 8, né? Então aqui eles usam de 6 furos. Foi 9.000 blocos, a gente pagou 9.600 no bloco, no total, né? Daí a gente comprava de caminhão fechado, que fica muito mais barato, tá bom? Cimento, pacote de 50 quilos, nós gastamos R$14.500. R$14.500. Gente do céu, foram 480 sacos de cimento. A gente pagou R$30 o saco de cimento, mas o valor dele é R$35. A gente pagou R$30 porque eu lembro que a gente pegou naquela promoção, não foi Black Friday, mas foi nessas promoções assim, sabe? Daí a gente deixou comprado e ia pegando, mas daí depois, né, não deu o valor que precisava e o vendedor, ele foi deixando pelo mesmo valor que a gente tinha pago, entendeu? Areia fina, a gente pagou 3.345, foram 60 metros cúbicos de areia fina. Areia grossa, 30 metros cúbicos, 2.880. Concreto usinado, né, que foi a laje, gente, usou a mais, sabe, do que tinha calculado. Não sei se eles colocaram a mais, o que aconteceu, mas foi a mais do que tinha sido calculado na laje. Cadê? Concreto usinado, 19.135. Isso mesmo, 19.135. Lembrando que a nossa garagem, ela é garagem com estrutura de laje, tá, pessoal? Ela não é aquela garagem que estão fazendo agora, que a estrutura é de...
Antigamente ainda faziam uma estrutura de ferro, né? Hoje em dia é uma estrutura usinada, que depois eles usam o... Ai, como chama? Eles usam o forro, né? Escondendo e fica aquele negócio preto em volta. E daí meu marido não queria que fosse daquele jeito, porque a gente já viu algumas aqui na minha cidade, que poucos anos que a casa tá em uso, já tá toda danificada, sabe? Os arquitetos e o pessoal que fala que não dá problema, mas a gente começou a analisar isso, entendeu? Então, toda casa, lá pelos 7 anos, 5 anos, às vezes você já tem que fazer uma manutenção na pintura, né? Mas isso daí a gente já viu antes, sabe? Antes já ficando diferente, ficando feia. Eu não sei se são em todos os casos, tá, pessoal? Tô falando o que a gente viu aqui. Então, daí meu marido, a gente pagou a mais. Meu arquiteto falou assim, que daria em torno de uns 50% mais barato do que a gente gastou ali na laje, tá? Então, concreto usinado, 19.135. Ferragens. Gente, as ferragens, a gente gastou muito a mais do que a gente imaginava. A gente gastou 29.640 em ferragens. Isso mesmo, 29.640 em ferragens, que foi o valor até a laje, tá? Depois teve outras coisas que a gente gastou, que foi no quintal, que foi no portão, na parte do muro que eu falo lá da frente, tá? Esse muro aqui eu já tô contando. Que ficou muito mais caro. Então, as ferragens, 29.640. A gente tinha contado que iria gastar 20 mil. Mas também, gente, as ferragens, eu vou colocar a foto aqui pra vocês. As ferragens, essa parte em balanço, não façam isso se vocês não forem fazer com a estrutura metálica. Porque, gente, é muito dinheiro, é muito ferro. Juro, é aqueles ferro mais grosso que vai, sabe? Aquele ferro, assim. Ali na entrada da minha casa, na porta, aquelas duas tem um recuo, né? Dos dois lados, assim, da porta, né? E aquilo ali é uma coluna desse tamanho. E é tudo ferro, os ferros amarrados. Eu não sei se eu tenho a foto. Eu vou procurar, se eu tiver, também vou colocar aqui pra vocês. Então, foi muito ferro. E depois, aqui em cima, vai uma viga invertida gigantesca que tá segurando esse balanço aqui da minha garagem, da minha churrasqueira. A foto da churrasqueira eu vou colocar aqui e a foto dessa estrutura da viga invertida eu vou colocar aqui. Então, isso realmente era uma coisa... O carro passando, bem legal. Isso são coisas que daria para economizar, entendeu? Tipo, se eu tivesse feito um pilar lá na frente, daí o arquiteto, né, teria que fazer. Mas o nosso arquiteto, ele faz muita obra em balanço, mas a maioria das vezes o balanço é de estrutura metálica, entendeu? E como meu marido não queria a estrutura metálica, então nós gastamos a mais. Porque o valor que seria, ele falou assim que daria para economizar em torno de uns 45% de ferragem ao nosso arquiteto. Então sairia mais ou menos uns 23 mil. A bomba, gente, a bomba de aluguel, a bomba aquela que vem trazer o concreto, né? Eu não sabia que pagava separado. R$2.200 o aluguel da bomba, de todas as vezes que veio. Terra vermelha, gente. Terra vermelha. Na cidade que eu morava antes, eles dão a terra vermelha, vocês acreditam? E aqui a gente pagou R$4.620 de terra vermelha. Foram 16 caminhões de terra para aterrar o nosso terreno. E ainda, o nosso terreno, ele ficou 15 centímetros abaixo do nível que teria que ficar, sabe? 15 centímetros. Então, foram 16 caminhões de terra. É muita coisa, né? De pedra, a gente gastou R$1.680. O postinho de energia, R$1.700. A caixinha da Sabesp, que aqui é a Sabesp, R$180. Gente, e agora isso é uma coisa que a gente compra para jogar fora. As tábuas. Isso, tábuas. Olha o valor de tábuas. R$5.340. Gente, é muita coisa, né? R$5.340 dá pra eu comprar quase o guarda-roupa do meu quarto. E o guarda-roupa vai ficar aqui comigo anos. Eu não vou jogar ele fora. Brocas. Daí aqui, brocas, foi R$1.875 em brocas. Neutrol, R$820. Vedalite, R$619. Mas o Vedalite eu acho que ainda tem. Acho que ainda tem uns sobrando. Acho que tem um Vedalite ou Vedacity. Neutrol ainda tem. Então, Neutrol 820, Vedalite R$619, Vedacity 414, Vedatop 540.
Isso agora que eu vou falar é uma coisa que daí também daria para ter economizado. No container, a gente gastou R$1.400, a gente gastou R$200 por mês, que são 7 meses. Só que eu já vi muitas obras que o pessoal faz ali a parte de dentro, um quarto que já tá, sobe até a laje, sem rebocar mesmo. Eles colocam um cadeado e uma porta, né? E fecham aquilo. E daí a gente deixou tudo, só colocou pra dentro quando já tava com o portão, tá? Então, container foi R$1.400, que não foi até a laje, né, pessoal? Então, isso aqui foi mais do que o valor da laje. Então, vamos colocar uns R$700, porque esse R$1.400 é o valor total do container que a gente gastou. E a laje também, né, que daria para economizar se você fizesse a casa não de telhado aparente e se você não fizesse a casa com a estrutura da garagem. A gente gastou R$17.500 de laje. R$17.500. Gente, R$17.500 é muito dinheiro, né? Pregos, parafusos, essas coisas assim, R$2.040. E a caçamba, R$1.210. A caçamba, ela também não foi até a laje, tá? Vamos colocar aí uns valores de R$800 até a laje. Mas todos esses valores que eu falei pra vocês, é o valor de R$165.781. R$165.000. Isso sem o valor da mão de obra, tá, pessoal? Eu tô colocando pra vocês só o valor do material, a taxa e o arquiteto. Que isso aqui é pra você conseguir começar a obra, né? Se você colocar depois o valor da mão de obra, daí já fica uns 70 mil a mais, será? Eu não orcei o valor até a laje, mas R$165.000 sem a mão de obra. R$165.000 uma casa de 150 metros quadrados. Daria para economizar, eu acho que uns R$25.000. Se eu não fizesse a laje lá na frente, ficaria um valor bem diferente. E essa laje aqui no fundo, e não fizesse a estrutura em balanço, ficaria um valor diferente. Mas a estrutura em balanço deixou a casa muito bonita, nossa, muito bonita, de verdade mesmo. Então, assim, se vocês forem construir, mesmo que vocês forem fazer a obra financiada, gente, vocês já tem que ter um valor bom para começar a obra, viu? Porque quando nós financiamos, isso já é um assunto para outro vídeo, né? Mas nós financiamos, não liberou aqueles 20%, sabe? Que libera na primeira parcela. E nosso financiamento demorou 2 meses para a primeira parcela. Que deu um rolo lá com o pessoal que vem fiscalizar a obra, sabe? Eles fazem do jeito que eles querem, o tempo que eles querem, mas isso já é outro vídeo. Então, esse foi o valor até a laje, pessoal. Vocês acham que foram bastante para uma casa de 150 metros quadrados? E isso, eu não tô contando parte de... Como falam? Nada de acabamento, tá? Janela, nada. É só o buraco ali e o reboco, entendeu? Bastante, né? Bastante mesmo. 165 mil, mas vamos supor que se fosse economizar... Porque se você contar... Eu lembro que quando nós fizemos até a laje, ela foi um pouco rápida. Quando nós fizemos até a laje, foi rápido, sabe? Daí depois, na parte de encanamento, na parte de acabamento, começou a demorar bastante, sabe? Essas partes demoraram mais. E daí nossa, foi indo muito dinheiro. Porque a gente subiu, a gente falou assim, nossa... Até a laje já tá quase pronta, né? Nossa, vai sobrar dinheiro. Daí foi onde a gente errou. A gente achou até que ia sobrar o dinheiro. Daí a hora que chegou uma parte que tava de acabamento, já tinha bastante coisa comprada, né? Guardada nos locais. Daí a gente viu que o dinheiro não ia dar, sabe? Eu falei, não, o dinheiro não vai dar de jeito nenhum. E eu tava falando pro meu marido que não ia dar. Mas enfim, tá dando tudo certo. Agora coloque aqui embaixo se você acha que isso foi bastante. Inscreva no canal. Inscreva no canal. E se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, eu não sei se eu falei meu nome. Será que a mamãe falou o nome? Eu não sei se eu falei meu nome. Pessoal, eu sou a Daia, tá? E essa é a Elisa. A gente chama ela de Isa, meu docinho. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, que isso é muito importante pra mim, tá? Muito importante aqui pro canal, tá bom, pessoal?
E eu não vejo a hora de atingir os 1000 inscritos. Isso mesmo, gente. Vamos fazer isso. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, tá bom? E um grande beijo pra vocês. E se vocês estiverem construindo tudo de ótimo na obra de vocês, e Deus abençoe muito a obra de vocês, tá? Assim como tá abençoando a nossa. E vai dar tudo certo. Pensamento. Tchau. Tchau, filha. Tchau. Tá brevinha.